Então agora quando chega um aluno buscando emagrecimento, eu pergunto, passou por alguma intervenção anteriormente buscando emagrecimento? Passei. Fez uso de alguma substância, algum medicamento? Fiz. Pode ser que ele fale o nome lá, sei lá, XX, chama um remédio. Pode ser que na hora não saiba, não tem importância. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no Google, porque vai aparecer o mecanismo de ação. Por exemplo, remédio, sei lá, XX, resposta fisiológica dele, resposta a impacto de aumentar a catecolaminas. Opa! Você agora sabe, opa, aumento de catecolaminas. Então, estava aumento de catecolaminas, estava gerando resposta aumentada de lipólise, porque era mais catecolaminas para se ligar ao seu receptor. Mas depois de um tempo, o organismo compensa isso. Por quê? Porque ele tem o número de receptor necessário para o número de hormônios que ele tem. Só que a resposta hormonal está aumentada. Então, vai ter um efeito compensatório, que enquanto continua o medicamento, nada acontece. Quando o medicamento é retirado, agora volta a ter a mesma quantidade de hormônio para menos receptores. E agora, caiu na minha mão. O que eu faço agora? Agora, na hora, eu já converso com a pessoa e falo, até agora foi lindo, maravilhoso o processo de emagrecimento, mas o que aconteceu com você agora foi um prejuízo e não um benefício. Por quê? Porque agora continuar emagrecendo vai ser difícil nesse momento, até voltarmos a ter a quantidade adequada de receptores. Então, nesse momento, nós temos que ser agora rigorosos, senão você vai ter não só uma estabilização, você pode ter um reganho, efeito sanfona. Efeito sanfona. Então você precisa compreender isso. O que eu quero dizer para você? Que a lipólise em repouso, você não vai conseguir manipular muito, você não vai conseguir mexer muito, porque para poder aumentar muito a lipólise em repouso, você tem que aumentar a estimulação simpática, e o aumento em repouso da estimulação simpática vai gerar o efeito compensatório. Mas não só isso, o aumento da estimulação simpática gera aumento de arritmia. O aumento da estimulação simpática faz com que o rim libere mais renina. E mais renina, essa renina pega aquele angiotensinogênio e converte em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 passa pelo pulmão e lá a enzima conversora de angiotensina converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, que leva agora a vasoconstrição, a retenção de sódio e água, aumento da pressão arterial. Olha o seu aluno agora sendo hipertenso porque estava buscando o processo de emagrecimento. Então você precisa dominar tudo isso, entender tudo isso, até porque nós temos outros medicamentos que podem ter essa repercussão. Por exemplo, um dos remédios que é muito utilizado no processo de emagrecimento é o clenbuterol. O que é o clenbuterol? O clenbuterol, ele imita o efeito de catecolaminas. Ele é um agonista beta-2 adrenérgico. Calma, você vai entender. Como se chamam os receptores de catecolaminas no tecido adiposo? Se chamam receptores beta-2 adrenérgico e também tem os receptores beta-3 adrenérgico. O que faz o clenbuterol? Ele é um agonista, ele atua sobre os receptores beta-2 adrenérgico. O que ele está fazendo então? Ele está imitando o efeito de catecolaminas. Então ele está vindo e se ligando aos seus receptores beta-2 adrenérgico. E agora vai ter resposta aumentada de lipólise. Show de bola, mas vai ter a consequência que é a redução dos receptores. Só que o cara já pôs o dinheiro no bolso e agora caiu na sua mão. E você falou que para poder emagrecer bastava ingerir menos e gastar mais. Falou que bastava apenas analisar o déficit calórico. E agora, o que aconteceu? Agora você perdeu o aluno. Agora você vai ficar reclamando na área que a educação física não dá dinheiro, que a nutrição não dá dinheiro. Claro, você faz aquilo que quase todo mundo faz. Você não é raro, você não é único. Você apenas reproduz as informações que você aprendeu na graduação ou na pós-graduação de maneira superficial, de maneira tosca, de maneira simplista. Não. Não, você fica dizendo que basta apenas analisar o déficit calórico. O que você está dizendo? Que para poder emagrecer não tem que ter um olhar aprofundado. Logo, um engraxate, ou um pedreiro, ou uma advogada, ou uma médica, ou qualquer um, ou um blogueiro consegue fazer a pessoa emagrecer, já que basta apenas analisar o déficit calórico, já que basta apenas ter esse olhar de ingerir menos e gastar mais. Sabemos que não é assim. Sabemos que não é assim, é um olhar mais aprofundado. Então, a questão que você precisa entender é que o remédio, como o clenbuterol, vai ter aumento da lipólise,
mas vai ter a consequência de depois ter down regulation. Mas eu tenho outros remédios, por exemplo, eu tenho a sibutramina. Como atua a sibutramina no processo de emagrecimento? A sibutramina, ela atua inibindo a recaptação de dopamina, de serotonina e de noradrenalina. Por de novo, a sibutramina, que é um remédio muito utilizado no processo de emagrecimento, tem um mecanismo de ação como inibindo a recaptação de dopamina, de serotonina e de noradrenalina. O que quer dizer? Que se inibe a recaptação, fica mais tempo serotonina e dopamina. Se fica mais tempo, a pessoa fica mais tempo feliz. Saciedade. Porque o remédio inibe, então o tempo todo tem mais circulante dopamina e serotonina. Dopamina e serotonina, amor, alegria, paz, tudo bom, tá tudo certinho, saciedade. E agora? Agora tá show de bola. Quando o remédio, então, ó, ela lá, já que tem mais o tempo todo circulante dopamina e serotonina, o que ela tem? Ela tem mais o quê? Felicidade o tempo todo. Ela é praticamente feliz o tempo todo. Só que ninguém é feliz o tempo todo. A pessoa que é feliz o tempo todo, ela não é feliz, ela é idiota. Porque não existe felicidade o tempo todo. Tanto que nós só damos conta da felicidade porque não é presente ela o tempo todo. Você só percebe que aquele momento foi alegre, foi feliz, porque você não tem aquele momento o tempo todo. Tanto que você dá conta. Por quê? Porque não é presente. Se fosse perene a felicidade, você nem sequer daria conta. Você só percebe, caramba, que momento, que churrasco, que sexo, que beijo, que momento com a minha mãe, porque você não tem aquele momento de felicidade o tempo todo. Só que a pessoa, por ter mais agora circulante, dopamina e serotonina, ela pode ser feliz o tempo todo. O que acontece? Quando o remédio é retirado, ela volta para a realidade fisiológica, que não é ter felicidade o tempo todo. Só que o que pode ser agora acontecer? Se ela não trabalhar isso, o que pode vir agora? Ela quer voltar a ser feliz o tempo todo, mas ela não é feliz o tempo todo. Isso pode gerar agora nela o quê? Ansiedade. Ansiedade. E aí ela pode descontar isso aonde? Na alimentação. Então é preciso ter um olhar aprofundado para a gente não pensar que o remédio é só show de bola e acabou. Sim, a sibutramina pode ser um aspecto utilizado? Claro que pode, mas eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que ter essa preparação do terreno, no sentido do desmame, para que eu possa agora ter o controle e não ter uma repercussão negativa. Então não é que a pessoa agora fica com menos dopamina, menos serotonina, não, é que ela volta na realidade, que ela percebe que ela não é feliz o tempo todo. Sim, essa é a realidade da nossa vida, não ser feliz o tempo todo. Só que isso pode me gerar uma angústia, uma ansiedade, onde eu vou em busca do alimento para poder compensar essa realidade que eu não gostei de vivenciar agora. E nós temos aí outros remédios, como fluoxetina, também sertralina, que todos também vão atuar nesse componente de gerar maior saciedade pela questão de dopamina, de serotonina, tá bom? Essa é uma repercussão. Então, em outras palavras, a lipólise, você não vai conseguir mexer muito. Por que não? Porque para você poder aumentar a lipólise em repouso, você tem que aumentar a estimulação simpática para liberar catecolaminas e glucagon. Mas fazer isso tem consequência negativa, desde down regulation de receptores, a resposta aumentada da pressão arterial e risco de arritmia. Então você não vai mexer na lipólise. Logo, se você quiser aumentar a metabolização de gorduras, você vai ter que mexer aonde? No processo de oxidação. No processo de oxidação. E a oxidação nós vamos começar a ver agora.